Olá, meus irmãos. Agora vamos entrar no estudo de, da lição 9, que é o fundamento do governo de Deus. Neste nosso manual de estudo, o grande conflito. Este manual nos traz sempre verdades fortes para o povo de Deus nos últimos dias. Queridos irmãos, neste capítulo aqui, o fundamento do governo de Deus, tem como o verso principal Apocalipse 12, versículo 17, que diz o seguinte: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada aqui identifica quem é que Satanás está contra. Meu irmão, não é qualquer um que Satanás está contra, não. Você percebe e entende que o número dos perdidos como a areia do mar, por causa de quê? A maior parte estão contaminados com os enganos dele. E porque estão contaminados, passam a estar do lado, é afastado de Deus. O que quer dizer? Se essa mensagem está a chegar para si, é porque Deus quer que você saia deste lado e passe do lado que não é do engano do inimigo. E na verdade Satanás sabe muito bem que no engano não é grande coisa que contamina a pessoa para a pessoa perder a salvação. Pequenina coisa só, você fica manchado. Essa pequenina coisa te leva você à perdição. Por esse motivo, a maior parte das pessoas está lá no número da areia do mar. Queridos, aqui diz sobre os Adventistas do sétimo dia que eles fizeram um estudo muito profundo. E nesse estudo, então, nos 10 mandamentos, foram descobrir o quarto mandamento que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Nesses estudos, quando tanto estudaram, foram perceber que o sábado é um dia que ainda está em vigor, não apenas no passado, mas ainda no presente, assim como também no futuro. Contudo, o objetivo de Satanás desde o início tem sido sempre de impedir a adoração a Deus mediante a observação da lei. Percebe? Ele quer que as pessoas adorem a Deus de qualquer maneira, sem ficar atento na lei. Porque a lei te protege, a lei te dirige a Deus, a lei te mantém nas mãos de Deus. Ele sabe que tropeçar um só ponto da lei significa ser culpado de todos. Percebe? O que é a lei de Deus, afinal de contas? Estamos aqui em Tiago 2, versículo 10. A lei é o comando de Deus, o governo de Deus. Aquilo que dita como regra o caráter de Deus. Você vive numa casa, vive numa família. Ou por outra, você tens casa. Seria verdade que a tua casa não tem lei, não tem ordem, não tem regra? Você vive numa casa onde que não há regra, onde não tem lei? Seria isso? Toda casa tem regra, toda lei, todo lugar. E no mercado tem regra, no serviço tem regra. Nós temos o REGFAI, o estatuto, tudo mais isso, são regras. E nós temos multidão de regras, de leis, para regular a vida dos funcionários. Mas Deus ofereceu apenas 10 pontos só. Desses 10 pontos é para a tua vida eterna, de hoje para sempre. Mas é lá onde que nós preferimos lutar com Deus. Veja, é muito triste isso. Por influência de Satanás, coloca resistência em nós para a gente lutar contra Deus. Ele é quem está em luta contra Deus. Só que o que ele está a fazer? Ele está a contaminar culpa. Está a lançar culpa nas pessoas, usando as pessoas, fazendo entender mal as pessoas lutar também contra Deus, ficarem também contaminados. Meu irmão, Satanás odeia o sábado, você percebe? Ele encoraja as pessoas a transgredirem a lei. Porque ele odeia o sábado do Senhor. Porque este sábado relembra a existência de um Criador e de como suas criaturas devem adorá-lo, a Ele. Mas esse mandamento também está observado na lei, no lugar santíssimo. Este mandamento também está lá nos céus, lá no Santo dos Santos.
Visto que a lei é o que define o pecado, desde que as pessoas busquem ser fiéis a Deus, sua lei deve continuar sendo válida, incluindo o mandamento sobre o sábado. Se você está a buscar a Deus, então a lei de Deus também deve estar lá. Você percebe? Você vai para um lugar, quer emprego. E tendo chegado ali, o que vai acontecer? Quer emprego? Ok. Nós aqui funcionamos assim, assim, assim. Para quê? Para evitar que você transgrida. E o que dizer até mesmo os grupos do WhatsApp? Também tem regra. Quando alguém entra, de repente se não pergunta as regras, de repente é deparado com uma situação e logo é barrado ou é advertido. Amigo, aqui isso não. Por causa de quê? É regra. Outros têm a gentileza de perguntar quais são os objetivos, quais são as regras aqui do grupo, para evitar transgredir, porque todos os lados têm regra. Deus também tem os seus 10 mandamentos, meu irmão. Tem também. Você vai ver que o que Satanás está contra, os 10 mandamentos, esses mesmo, existem e ainda vão existir. Aqui na Terra nós temos a cópia. Percebe? O jardim do Éden que foi colocado lá para Adão e Eva era a cópia do jardim do Éden que está nos céus. Nos céus existe o jardim do Éden. Lá para Ezequiel 28, versículo 14, 12, 14, até lá. Você há de ver isso. Fala isso. Satanás estava lá no jardim do Éden, lá nos céus. Era a cópia. Também o santuário foi colocado aqui na terra, através de Moisés. Também era a cópia do que existe lá nos céus. Percebe? Igualmente também, os 10 mandamentos de Deus também, de novo, é uma cópia do que existe lá nos céus. Meu irmão, isso quer dizer, todas essas coisas são coisas eternas. Percebe? O jardim do Éden é eterno. O santuário é eterno. Os 10 mandamentos também são eternos. Você percebe, meu irmão? E nós sabemos que, como aprendemos na lição anterior, o dia de juízo, o dia do Yom Kippur, que é o dia de expiação, era o dia onde que o sumo sacerdote entrava uma vez, apenas durante o ano, uma vez no santuário. Ele ia fazer a purificação do santuário lá. Era o dia que todo o pecado que era feito lá, no lugar santo, era relembrado. E Deus então purificava o santuário de uma só vez. Meus irmãos, o que nós vemos ali? Através dessa obra, percebemos que o pecado é lembrado no dia de expiação. E lá, como eu detalhei na lição anterior, de que havia 2 bodes, bode emissário e bode expiatório. E o bode expiatório é este com o sangue dele que se purificava no santuário. Depois dali, o sacerdote voltava, confessava todos os pecados do povo sobre o bode Azazel. Este que era deitado para fora, representando Satanás nos últimos dias, que ele vai para o lixo, vai vagar aqui no mundo durante os 1000 anos. Então, meus irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, está escrito aqui. Está escrito aqui. Diz assim: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Que quer dizer, o santuário celestial é o original do santuário da terra, aquele que foi criado, que foi feito com Moisés. Também a arca dos 10 mandamentos também era a cópia do verdadeiro que está nos céus, o original que está nos céus. E agora, meu irmão, imagina você, aquilo que é verdadeiro, que é original, está nos céus. Os 10 mandamentos estão lá nos céus, como nós vimos aqui. E aqui na terra era a cópia. Por que Deus está a vir a mostrar agora? Por que Deus mostra em Apocalipse de que foi aberto o templo no céu e foi vista lá a arca da aliança? Por quê? Isso é para enfatizar que não é algo para a gente brincar com ele. Você está a esperar ir nos céus, não é verdade? Você está a esperar essa redenção, você tem essa esperança. Agora, por que aqui na terra ficar como desobediente da lei de Deus e ainda esperar ser fiel a Deus lá nos céus? A mesma lei que nós temos aqui, vamos ter ela lá nos céus. Por que então? Meus irmãos, vamos nos entregar a Cristo
e procurar viver segundo a vontade dele. Essa lei é contínua, é imutável, ela continua firme, nunca vai mudar. Jesus Cristo confessou, Jesus Cristo, Jesus Cristo jurou em Mateus 5, versículos 17 e 18, ele jurou sobre a imutabilidade da sua lei. Vamos ler aqui. Diz aqui, Mateus 5, versículo 17. Diz, não cuideis que vim destruir a lei. Não cuideis que vim destruir a lei. Ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passarem, nem um jota, nem um tio será omitido da lei, antes que tudo seja cumprido. Jesus, ao dizer isso, até o céu e a terra passar, nem um jota, jota é letra, nem um tio é acento, será omitido da lei. Que quer dizer, nenhum acento, nenhuma letra deve ser tirado da lei de Deus. Assim como ela está, suficiente para a salvação de cada um. Assim como também a Bíblia não pode ser acrescentada nem tirada. Assim ela é suficiente também para a salvação. Essa é a orientação de Jesus Cristo, não é a minha. Ele mesmo é quem diz isso. Veja, é o próprio Jesus Cristo que disse também que se você quer a vida eterna, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. E ele faz essa menção no mesmo Mateus capítulo 19. Vamos lá. Capítulo 19, assim. Nos seus versículos 16, 17, 18, por lá. Fala isso. Se queres a vida eterna, guarda os mandamentos. Mas hoje, influenciado com o maligno, as pessoas preferem cair na teimosia de acreditar que não, também podemos ser salvos fora dos mandamentos de Deus. Você vê o que é isso? Por que a Bíblia diz que a maioria dos que vão se perder é como a areia do mar? Porque é de acreditar argumentos humanos em vez do que a Bíblia diz. A lei de Deus é santa, é pura, é eterna. O salmista falou isso em várias vezes. O salmista falou isso. Nem o apóstolo Paulo orientou as pessoas a adorar ao contrário, a desvalorizar os mandamentos de Deus. Não, nem o apóstolo Paulo não fez isso. Em Romanos 3, versículo 31, o próprio apóstolo Paulo dá o seu testemunho, querido. Ele dá o seu testemunho. Vamos ver isso. É triste ver pessoas que preferem falar contrariamente. Diz aqui, Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Está aqui ela a dizer. A lei de Deus não é mutável, não pode ser mudada. O próprio John Wesley também defendeu a lei. Ele disse o seguinte: a lei ritual ou cerimonial entregue por Moisés aos filhos de Israel, contendo todas as instruções de ordenanças relacionadas aos antigos sacrifícios e serviços do templo, nosso Senhor veio destruir, dissolver e abolir. Mas a lei moral contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas, ele não removeu. O John Wesley, lá, reformador, ele confirma isso. Nós hoje, com tanta luz, ele naquela altura tinha pouca luz, tinha pouco conhecimento da verdade, mas já confirmava isso. E hoje, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriou, inclusive também para adorar a Deus, segundo a Bíblia, também esfriou isso. Por que vamos viver desta maneira? Por que isso? Meus queridos, a verdade de Deus, a palavra de Deus, os 10 mandamentos de Deus são fiéis, são eternos em todo o tempo. Tal como estão lá eles, na sua lista, os 10, no Êxodo capítulo 20, versículo 3 até 17. Eles são eternos continuamente. Não podemos adorar a imagem, não podemos falar o nome de Deus de qualquer maneira, não podemos ter outros deuses. Devemos lembrar do dia do sábado para santificar. Não podemos matar, não podemos adulterar, não podemos roubar, não podemos cobiçar. Estão lá, orar para a imagem, estão lá, todos eles. Mas consegue dizer que a lei foi abolida apontando apenas para o sábado. Mas ao mesmo tempo, o mesmo que diz isso, na sua igreja, você não admite quando alguém adultera. Você não admite quando alguém mata. Você não tolera quando alguém matar o seu filho.
Afinal de contas, qual é a lei que foi abolida? Consegue ver quanta bagunça está a acontecer? Consegue ver? Meus irmãos, a lei de Deus é a transcrição do caráter de Deus. Percebe? A lei de Deus é a transcrição fiel do caráter de Deus. O sábado é o central da lei de Deus. O sábado está no centro da lei de Deus. E Satanás está contra o sábado. Por quê? Porque o sábado relembra a criação e leva as pessoas a adorar a Deus Criador, não Deus que não criou. Porque o sábado aponta para a criação. Deus criou o mundo e Ele não abandonou o mundo. E nós relembramos isso, que estamos com o nosso Deus cada sábado, porque Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Nós estamos aqui porque Deus nos criou. Jesus Cristo, Ele é digno de toda a nossa adoração. E apenas Ele, porque Ele nos criou. Percebe? Também porque nos redimiu. A criação e a redenção estão no centro de toda a verdadeira adoração. Percebe? O sábado é vital para entender o plano de salvação. O sábado fala do cuidado de um Deus criador, de um Deus de amor, que também é redentor. O sábado é uma pausa semanal para louvar aquele que nos fez. Você percebe? E depois nós falhamos e deixamos, então vamos para o domingo. Por que então o domingo? Biblicamente, zero. E aí começamos a inventar já justificações. Não, porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Né? Onde está escrito? Não. Onde que ele orientou? Jesus Cristo, depois de ressuscitar, ficou ainda 40 dias aqui na terra. Estamos a falar 30 dias e mais 10 dias aqui na terra. Depois ele saiu para os seus. Ele, como era tão famoso, se ele desse orientação, rapidamente poderia correr essa notícia de que o domingo agora passa a ser o dia de adoração. Mas não, ele não alterou. Os seus discípulos que ficaram, também ficaram a adorar também no sábado. Hoje insistimos falando coisas que não têm nada a ver com fundamentos bíblicos para a gente se manter no erro. Meus irmãos, a mensagem de Deus para o mundo do tempo do fim, apresentada em Apocalipse 14, chama as pessoas a descansar em seu amor e cuidado a cada sábado. O que diz Apocalipse 14? O Apocalipse 14 chama as pessoas a adorar a Deus no sábado como Criador. Pois que está escrito lá nas mensagens dos 3 anjos, diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Percebe? Ao chamar a atenção, adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há, sem dúvida que o Êxodo 20, versículo 8 até 11, ele enfatiza exatamente isso. Diz aqui, Êxodo 20, versículo 8. Lembra do dia do sábado para santificar. 6 dias farás toda a sua obra. Farás toda a sua obra do teu Deus. E diz ainda aqui, 6 dias farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor a terra, o mar e tudo o que neles há. O que está a acontecer? Está a repetir aquilo que foi dito lá. É Apocalipse 14, versículo 6, 7. Está a ver isso? Aquele chamado lá, a voz do Apocalipse 14, é de reconhecer que o mundo foi enganado, foi engolido com o erro. Estão adorando erradamente. Então está a chamar de volta para que as pessoas adorem a Deus de verdade. Queridos irmãos, no mesmo Apocalipse 12, versículo 12, versículo 12, nos relata aqui de que
Satanás está muito irado. Diz aqui, pelo que alegrai-vos aos seus, e todos que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Satanás sabe que falta pouco tempo, por isso que ele está intensificando os erros, os enganos. E neste caso, enquanto ele está a intensificar, a voz de Deus está chamando as pessoas. No versículo 17, diz aqui, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E nisso então, Satanás está contra esses. Eu posso te dar quanto tempo que você quiser para ir procurar a quem é que Satanás está contra de verdade. Não vai me provar, a não ser que ele está contra os que guardam os mandamentos de Deus. Se ele está contra os que guardam os mandamentos de Deus, então ele está feliz com aqueles que violam os 10 mandamentos. Ele está feliz com eles. E agora? É a tua vontade que Satanás fique feliz contigo? Em Jeremias 17, versículo 5, nos mostra que maldito é o homem que confia no homem. E você, muita gente, estão a receber este ensino através de quê? A partir de quê? A partir dos homens. Maldito essas pessoas que confiam nos homens em vez da Bíblia Sagrada. Se é maldito, então é bendito com Satanás. Maldito a Deus, bendito ao inimigo. Meus queridos, nós podemos ver no capítulo 13, versículo 7 de Apocalipse, diz o seguinte: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo e língua e nação. Satanás fez guerra contra os santos. Quem são os santos? O mesmo Apocalipse responde isso no capítulo 14, versículo 12. Diz aqui, Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, Satanás está contra quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Este mesmo, Satanás é quem está contra. E se ele está contra essas pessoas, e os outros quem são? Que nos guardam os mandamentos de Deus. Estão nas mãos do inimigo, por favor, irmão. Estão nas mãos do inimigo. Você precisa abrir os olhos. Não fica ali apenas porque é antigo, tem um cargo, fundou a igreja, é muito influente, tem alguma função lá. Não. Você, com a Bíblia Sagrada, se você cumprir a palavra de Deus, você vai ficar livre e feliz, seguro, satisfeito. Em vez de estar num lugar onde a mente está te acusar toda hora. Saia deste lugar, meu irmão. Apocalipse 18, versículo 4, orienta isso. Diz, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Diz aqui, né? Eu ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Se você permanecer neste lugar, onde que na Bíblia não está a confirmar essas práticas, você passa a ser contaminado com os pecados dessa igreja. Percebe? No último conflito, a guerra vai ser de adoração. Este que é a realidade deste mundo. Não tem nada a ver com emprego, com vida de luxo, com o que estamos a viver aqui. O que estamos a viver aqui, a realidade é o conflito sobre a adoração. Percebe? O clímax é o ataque final de Satanás ao povo de Deus. O Apocalipse 3 apresenta os dois aliados do dragão, a besta do mar e a besta da terra. Esses, no final, vão se unir juntamente com Satanás para guerrear contra o povo de Deus no final. Que, de novo, os santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Apocalipse 13, versículo 4, veja o ataque do inimigo, onde que as coisas vão parar. Diz aqui, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E isso, muitos estão a expressar hoje, por causa de estarem na teimosia, de não querer mudar, de adorar do sábado para o domingo. Não querem mudar. E o que estão a fazer? Eles estão a mostrar quem é semelhante à besta, quem é semelhante ao dragão que mudou do sábado para o domingo. Para nós hoje mudar, deixar do domingo, passar a adorar no sábado. Quem é semelhante a esta besta? Quem é semelhante ao dragão? E a Bíblia está a dizer o quê? Estão a adorar o próprio dragão. Que é o dragão? Satanás. Estão a adorar a ele. E por que você vai permanecer ainda a adorar a Satanás? É a Bíblia que está a dizer.
Meu irmão, é triste. Eu, há dias atrás, recebi um documento de pessoas que estão a defender com garras e dentes que o sábado já não é mais para se adorar no sábado, nós agora podemos adorar no domingo. Mas confirma na Bíblia, nada. O que está a acontecer? Está a demonstrar que Satanás fez um bom trabalho para essas pessoas. E eles estão a se unir ao inimigo Satanás para combater contra o povo de Deus. Estão a se unir. E você? Será que seria a tua vontade de estar do lado do inimigo? Querido, tem muitos versos aqui que poderemos ler e vamos correndo com o tempo. A adoração é a revelação final da atuação neste mundo. Percebe? Na última hora, nós teremos apenas dois lados. Adorar certo, revelado pela Bíblia Sagrada, que segue a marca de Deus, que é a lei de Deus, o selo de Deus, ou adorar erradamente e receber a marca do inimigo, que é o domingo. Porque a marca da besta é o próprio domingo nos últimos dias. Até agora ainda não é a marca da besta, mas chegará a vez de quando for promulgado, isso sim, o mundo inteiro será advertido para ou adorar a Deus com os seus 10 mandamentos no sábado, ou adorar ao inimigo, que é a marca da besta, o domingo que vai ser promulgado no mundo inteiro. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, no Daniel 7, versículo 25, diz que e cuidará em mudar os tempos e a lei. Você pode ler isso. Satanás, em sua luta na Idade Média, ele lutou e conseguiu mudar os tempos, mudou a lei de Deus. Trocou do sábado para o domingo. E aqui então encontramos que a controvérsia entre Cristo e Satanás começou no céu, sobre a adoração. E isso ainda cai aqui na terra, ainda na luta sobre a adoração. Percebe, meu querido? Satanás queria ser adorado, queria adoração que pertencia apenas ao nosso Deus Criador. Ele tem êxito por meio de atividade da besta do mar, que é o papado, lá, o Vaticano, a Igreja Católica. Ele tem êxito sobre isso, porque o Vaticano mantém o domingo como dia de adoração, e o Apocalipse 17, versículo, lá os seus versículos 5, mostra lá que ele dominou o mundo, e assim o resto das igrejas foram adorando no domingo, identificando-se como as filhas dele. A única parte que demonstra a mudança dos tempos é exatamente o sábado. Aliás, a única parte que tem a ver, a única parte dos 10 mandamentos que tem a ver com o tempo é o sábado. Sim. Desde o primeiro mandamento até o final, o único mandamento que tem a ver com o tempo é o sábado. Lembra do dia do sábado para santificar. Que quer dizer, você, durante a sua vida, durante a semana, tem que olhar no seu tempo, está a vir lá o sábado, que é o dia de adoração. É o único que foi alterado. Percebe? É único. Por isso você tem que ficar atento nisso. Meu querido, procurar mudar o dia de adoração, o sábado do sétimo dia de Deus como o sinal de sua autoridade, é a única tentativa de usurpar a autoridade divina no nível mais básico. Nesse ponto está o foco do conflito final sobre a verdadeira e a falsa adoração nos últimos dias. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada do Apocalipse identifica os fiéis de Deus como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E é nisso então que os mensageiros do Apocalipse 14 estão a soar a trombeta aqui na terra para levar as pessoas à adoração verdadeira e real nos últimos dias. E o Apocalipse 14, versículo 12, nós lemos aqui, fala de que os santos, diz aqui, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus Cristo. Quem são os santos? Duas características. Que quer dizer, aquele que deseja ser santo e continuar santo vai ter a paciência que, apesar do mundo inteiro estar a adorar erradamente, que apesar do mundo inteiro estar a se agitar
para adorar erradamente, esses iriam se manter firmes para adorar a Deus no sábado, com os seus 10 mandamentos e manter a fé de Jesus Cristo. Essas duas características correspondem e caracterizam a Igreja de Deus nos últimos dias. Queridos irmãos, nós devemos nos manter firmes. É adorar a Jesus Cristo. Não é apenas guardar e manter os testemunhos de Jesus. E nós devemos ainda procurar estar firmes em Jesus. Desenvolver um relacionamento com Jesus Cristo ainda neste mundo, no meio de tanto erro que está a decorrer aqui. Devemos ser fiéis. Não apenas se identificar com a igreja dele. No fim dos tempos, Deus vai ter o povo fiel aqui na terra. Percebe? O conflito final sobre a fidelidade e a Cristo ou a lealdade ao poder da besta terá como o foco a adoração. E no centro desse foco, desse grande conflito entre o bem e o mal, estará o sábado, ou adorar a Deus no seu santo sábado, ou adorar no domingo e receber a marca da besta. Isso já está a acontecer. O mundo inteiro já está a se agitar agora para adorar no domingo. Nós já estamos a acompanhar isso. Já estamos a acompanhar. Os líderes estão a pedir um dia de descanso. Nós estamos a acompanhar. Está lá o meu amigo, o nosso prof, Onésimo Muyambo, meu amigo que tanto me comunico com ele, um grande amigo, que tem alertado tanto o mundo. E isso é muito bom. Você pode acompanhar isso e se inscrever até no canal dele, a Escola de Profecia. Ele tem dado muito esses alertas. Já está a acontecer isso. No grande conflito final, o último combate vai se centrar apenas nesses dois pontos. Entre o sábado como dia de adoração ou o domingo, que é a marca da besta. E na última hora, nós estaremos divididos entre essas duas escolhas. E o tempo de a gente escolher é exatamente hoje. Na última hora, Deus vai confirmar aos comprometidos a sua causa, vai lhes dar a fé de Jesus Cristo. Enquanto que os que não estão comprometidos vão ficar na perdição. Eu e você temos agora a chance de escolher estar ao lado de Jesus Cristo, porque Ele nos garante para nos dar nessa última hora a fé de Jesus Cristo, a qual vai nos dar o poder de vencer a Satanás. Meus queridos, tal como está escrito em Ezequiel, capítulo 12, sim, 12, versículo 12, versículo 20, nos mostra que a lei de Deus é o selo de Deus, é a marca de Deus, é o sinal para identificar os seus filhos, porque Deus já sabia que nos últimos dias haveria um baralho na terra, as pessoas iriam adorar de qualquer maneira. Deus então colocou o sábado muito cedo como dia de adoração, para identificar os seus filhos. Também do outro lado está lá o inimigo, para identificar também os seus filhos, tal como o testemunho do nosso irmão Roger Morron. Ele diz que Deus Criador escolheu o sábado como dia de adoração, como o sinal para identificar os seus filhos. Também Satanás escolheu o seu dia também, domingo, como o seu dia também para identificar também os seus seguidores. Você percebeu? É neste caso que nós não precisamos hoje nos demorar a ouvir os homens que procuram buscar os seus argumentos humanos para defender o domingo como dia da adoração. Que na Bíblia não existe. Não precisa. E nem você não precisa criar, inventar justificações pessoais, mentais, sobre o domingo como dia de adoração, porque não existe na Bíblia. Você vai vasculhar. Traz aqui a sua prova do domingo como dia de adoração e peça o que você puder. Eu vou te dar. Percebe? Bíblia Sagrada, traga as provas. Você não vai encontrar. E se não vai encontrar, por que permanecer no engano? Por que permanecer ainda nos argumentos humanos? Por quê? Cada um de nós terá seu último privilégio de escolher de que lado você vai estar. Se Deus é o seu Criador, é o seu comandante, você vai aceitar os 10 mandamentos como parte de regra da aliança com Ele. E perceba, aliança como é feito? Aliança é dois lados, em que um lado busca auxílio do outro, e o outro, que é o mais poderoso, diz: para eu te proteger, para você estar comigo e a gente continuar no relacionamento,
vamos aqui jurar. Isso. Que quando se quebrar a nossa aliança é desfeita. E também, para nós, o nosso relacionamento com Deus, para permanecermos firmes com Deus, também tem lá os 10 mandamentos, que correspondem à aliança de Deus. E as pessoas chegam a dizer, estamos na nova aliança, a lei já não serve mais. Queridos, não tem nada a ver com isso. Os 10 mandamentos são eternos, por isso que eles foram vistos lá no templo de Deus. Apocalipse 11, versículo 19. Não é por acaso foram vistos lá. É porque eles são eternos. E nesses últimos dias, Deus eterno está precisando a você para que você faça parte entre os inscritos de Deus. O que é que Deus pede para o povo dos últimos dias? Para o povo dos últimos dias, Ele pede o seguinte, isso quer fazer também em você. Hebreus 8, versículo 10, diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará... Ok, está ali. Nos últimos dias, Deus está a dizer aqui: eu porei as minhas leis na sua mente, no seu coração. Deus quer escrever a sua lei na nossa mente, na sua mente. Porque no reino dos céus nós iremos viver com a mesma lei. Iremos encontrar ela lá. E você? Depois de todas essas verdades, todo esse estudo dado, o que é que você prefere? Continuar não ser escrito a lei de Deus no seu coração? Ou ser escrito? O que é que você prefere? Está aqui, como diz o Hebreus. Esse é o concerto que eu farei com o meu povo naqueles dias. Escreverei as minhas leis na sua mente, no seu coração. Ele deseja escrever na sua mente. Comece a desejar e estudar conosco continuamente. Compartilhe essa palavra e ajude as demais pessoas a conhecer essas verdades. Vamos preparar para a última crise final. Na próxima lição, nós vamos aprender mais uma lição, que é a lição 10. O espiritualismo exposto, onde vamos aprender a obra do inimigo, que eles desde hoje estão a lutar contra a lei de Deus, contra o próprio Deus, levando as pessoas a um caminho errado, a desfazer, a desprezar os mandamentos de Deus. Eles, os próprios agentes. Vamos aprender na próxima lição. Que o Senhor te abençoe, te ajude e lembre-se, Deus quer escrever a sua lei em sua mente. Permita que Ele possa ser o seu comandante. Tal como você é filho dele, todo lugar existe lei para se viver. Também Deus tem a sua lei e quer conduzir a ti nessa mesma lei, juntamente com o quarto mandamento, o sábado. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.